Talvez você esteja vivendo uma batalha que ninguém consegue enxergar. Por fora, tudo parece normal. Você continua sorrindo, trabalhando, cuidando das pessoas, cumprindo suas responsabilidades. Mas por dentro, existe uma luta silenciosa entre aquilo que você acredita e aquilo que sua mente insiste em dizer. Você sabe que Deus está com você, mas ainda sente medo. Você acredita que dias melhores virão, mas continua esperando o pior. Você deseja mudar, ora por mudança, pede direção, mas quando percebe, está repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e os mesmos padrões que tanto queria deixar para trás. E talvez seja exatamente aqui que você precise parar por alguns minutos. A fé não transforma apenas aquilo que acontece ao nosso redor. Ela também começa a transformar a maneira como enxergamos aquilo que acontece dentro de nós. Porque aquilo que ocupa a sua mente influencia suas escolhas. E aquilo em que você escolhe acreditar influencia a maneira como você enfrenta a vida. Quando você alimenta pensamentos de derrota, começa a enxergar portas fechadas mesmo diante de oportunidades. Quando acredita que não é capaz, começa a desistir antes mesmo de tentar. Quando acredita que está sozinho, deixa de perceber quantas mãos Deus pode estar usando para cuidar de você. Mas existe um caminho diferente. Não significa ignorar a realidade. Não significa fingir que não existe dor, medo ou insegurança. Significa aprender a olhar para tudo isso através de uma nova perspectiva. Você pode reconhecer o medo sem permitir que ele decida por você. Pode sentir tristeza sem acreditar que ela será permanente. Pode ter dúvidas sem abandonar a fé. Pode reconhecer seus erros sem transformar seus erros na definição de quem você é. Talvez Deus não esteja apenas querendo mudar as circunstâncias da sua vida. Talvez Ele esteja trabalhando primeiro na pessoa que você está se tornando enquanto atravessa essas circunstâncias. Porque algumas mudanças começam do lado de dentro. Antes de uma nova atitude, nasce um novo pensamento. Antes de um novo caminho, existe uma nova decisão. Antes de viver algo diferente, muitas vezes precisamos deixar de acreditar nas mesmas mentiras que nos mantiveram presos por tanto tempo. E isso leva tempo. Você pode ter resistido antes. Pode ter negado aquilo que precisava enfrentar. Pode ter fugido de algumas verdades. Pode até ter se perdido tentando encontrar respostas. Mas isso não significa que sua história terminou. Talvez você esteja justamente no ponto em que precisa voltar para si, reorganizar seus pensamentos, fortalecer sua fé e permitir que Deus transforme aquilo que ninguém consegue ver. Não tenha medo de recomeçar por dentro. Cuide da sua mente. Observe aquilo que você tem alimentado. Questione os pensamentos que dizem que você não consegue, que não merece, que nunca vai mudar ou que não existe esperança. E quando esses pensamentos surgirem, escolha uma verdade maior para permanecer. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Precisa apenas dar o próximo passo. Porque transformação não acontece de uma vez. Ela acontece quando, todos os dias, você escolhe pensar diferente, acreditar diferente e agir de acordo com aquilo que Deus está construindo dentro de você. Talvez tudo ainda não tenha mudado por fora. Mas se Deus está mudando você por dentro, algo já começou. E é exatamente assim que uma nova história começa.